Olá, guerreiros, estou de volta. Bem-vindos à minha sala. O estúdio está meio interditado, eu ainda vou fazer umas mudanças aí para a gente voltar com o canal no estúdio, mas estou voltando aqui na minha sala por enquanto. Eu quero mostrar para vocês, aqui é meu cantinho da cachaça. Tem as cachaças, uísques, tem o meu absinto aqui, ó. Deixa eu pegar para vocês verem. 72% de álcool. Eu vou abrir no dia que eu assinar o meu contrato de escravidão com a minha senhora. E tô com uns livros aqui que eu vou falar para vocês hoje um pouco desses livros aqui. Eu queria voltar falando de faca, né? Porque eu queria realmente que fosse assim, tipo, porra, Ferro e Fogo voltou. Mas a Ferro e Fogo ainda tá voltando, porque eu tô estruturando coisas do canal. Por exemplo, a parte de design gráfico. Tem coisas que vão mudar, então é uma coisa que é um pouco trabalhosa. Eu não tô com uma máquina boa para editar. Mas vocês sabem que eu odeio coach de masculinidade. Eu já falei isso aqui várias vezes no canal. Quem me conhece aqui no canal, quem já me acompanha no canal, sabe que eu odeio coach de masculinidade. É como se o cara estivesse vendendo pra você alguma coisa que você já deveria ter desde nascença. Eu não concordo com o que eles falam, não concordo do jeito que eles pensam uma questão social, a questão do indivíduo, principalmente do indivíduo mulher. Eles colocam tudo numa forma, né, como se fosse uma receita de bolo, como se a pessoa ela fosse um conceito cristalizado, que não é na real, né? Cada indivíduo tem um jeito de ser, cada indivíduo tem um jeito de pensar. E esses caras, eles têm uma receitinha de bolo para te ensinar. E essa semana a gente teve esse caso aí do maluco, eu nem sei o nome na real, o cara do Campari, você deve estar ligado, né? E eu já estava estudando sobre o movimento Red Pill, e eu gostaria de falar um pouquinho deles hoje. E eu vou tentar ser o mais educado possível. Porque eu não quero ofender quem aqui seja Red Pill, porque eu não acho que a minha intenção aqui é chegar e falar assim, você é um babaca. Não, eu não concordo e eu vou dar os meus pontos para não concordar. Se você discorda de mim, deixa educadamente nos comentários, a gente conversa, para mim não tem problema. A questão é que realmente a gente troque ideias. O meu ponto de vista sobre o Red Pill é o seguinte, eu não gosto disso. Assim como eu não gosto de militou, não gosto de incel, não gosto desses movimentos. Aí vai vir um cara e falar, não, Murilo, mas Red Pill não é um movimento. Calma aí, meu caro. Vocês têm uma estrutura de pensamento, vocês têm porta-vozes, vocês têm gente que compra a ideia e vocês têm gente que coloca ela em prática. Isso é um movimento. Aqui no meu canal, por exemplo, eu não posso dizer que é um movimento de cultura masculina, porque sou só eu, né? E, no caso, se um dia isso se popularizar, eu vou falar, é um movimento que eu dei origem. Então, vamos falar como o correto. Vamos dar nome aos bois, é um movimento Red Pill. Eu não concordo, eu discordo plenamente e eu vou começar a colocar os meus pontos. Primeiro, eu não gosto do jeito que eles falam das mulheres. Por quê? Isso é antimasculino. Você pode falar mal de mulher, de repente da sua esposa, não sei o que, com um amigo, numa mesa de bar, você trocar uma ideia, você não pode levar isso para sua vida. Historicamente, o ser humano, como civilização, foi construído tanto pela presença masculina e pela presença feminina. Negar a existência do outro, no caso do feminismo extremo, que diz que homem bom é homem morto, essas coisas assim, é antinatural. Assim como o movimento Red Pill, o movimento Militou e o Incel são antinaturais, são antibiológicos. Eu não acredito em coisas antibiológicas. Para mim, é o equivalente a um movimento trans, por exemplo. É antibiológico. A mentalidade Red Pill, ela te trava num ciclo vicioso, num ciclo autodestrutivo, que você não percebe. Por exemplo, eu nunca acho uma mulher que presta, tal. Aí um dia você encontra uma mulher. Aí você vai ficar noiado com ela. Você vai começar a ser ciumento, possessivo, porque você não pode dar mole. Você vai tratar ela mal porque você é um macho alfa. Daí ela te mete um galho. Logo, nenhuma mulher presta. Isso cada vez mais reforça esse pensamento que você tem na sua cabeça. Sendo isso já uma das piores coisas que existem, a gente ainda tem que pensar na parte que você quer ser um macho alfa, mas você quer ser um macho alfa pra quem? Aí você quer ser um macho alfa pra mulher. Fingir ser um macho alfa pra mulher.
Eu sou da opinião de que macho alfa você nasce ou você não nasce. Simples assim, ponto. Isso não tem como ser construído. Você pode, de repente, ter as características e desenvolver mais tarde, mas elas têm que estar presentes em você. Não tem como você inventar, não tem como você colocar isso pra dentro. Por quê? Porque a grande parte desses coaches de macho alfa que tem por aí, na verdade, grande parte não, todos. Por isso que eu nem acompanho essa galera, eu não gosto disso. Eles são macho alfa para mulheres e querem demonstrar que são macho alfa para mulheres. Para usar elas e meter o pé. Mas é muito fácil você ser macho alfa com mulher e tchutchuca com coach, cegado de coaching. Cadê sua liderança? Cadê o seu espírito alfa? Cadê a sua postura de homem? Cadê o seu comportamento de homem? O macho alfa, antes de tudo, ele é um protetor. Ele não é um agressor. Você vê na natureza, o gorila, ele protege a família dele, a cria. Você tem o lobo, ele protege a cria. Até o cachorro protege a fêmea, protege a cria. E você é um macho alfa que não protege nada. Na verdade, você só destrói e corrói o tecido social formado pelas pessoas. Você está fazendo exatamente a mesma coisa que o feminismo extremo faz. Que o movimento woke faz. Vocês corroem o tecido social. Isso não é saudável. Quem participa disso pode ser sexualmente frustrado, porque levou um galho, tem raiva de mulher por causa disso, ou é feio e as mulheres não querem, não sei o quê, mas feiura é relativo. Tem mulheres que gostam de outras coisas, por exemplo, inteligência, por exemplo, humor. Tem muita mulher que gosta. Mulher gosta de ser segura, de se sentir segura. Só que ela nunca vai se sentir segura do lado de um cara inseguro. Se você não passar pra ela que você é seguro, não adianta que você não vai ser macho alfa de ninguém. Eu já falei aqui num vídeo. O conceito de macho alfa depende do macho líder. Mas essa liderança ela pode ser desenvolvida de várias formas, inclusive intelectual. Não só pela aparência. O que esses coaches pregam é simplesmente aparência. Eles não mudam a essência de ninguém. Ao meu ver, o homem ele tem uma função biológica a ser cumprida. Nós temos mais testosterona, nós somos mais fortes, que era pra gente proteger a nossa cria, proteger a nossa fêmea. E proteger não é atacar, entendeu? Esse é o meu ponto de vista. Do que adianta você ser todo decidido, tudo isso, tudo aquilo, e na hora do vamos ver você nem com isso, só anda com puta? Meu irmão, você já viu o lugar que você frequenta? Como é que você vai arrumar uma mulher maneira pra tua vida se você não frequenta lugares bons? Tem muito coach aí que fala que só sai com prostituta. É óbvio. Nenhuma mulher normal vai sair com aquele cara, com esses caras aí. Eu não vou ficar falando nome, gente, porque eu não preciso falar nomes. Eu não preciso, por quê? Porque seria pra mim muito cômodo ficar falando nome, entrando no hype e, de repente, crescer. Mas eu não quero. Eu prefiro falar só o meu ponto de vista. São homens amedrontados, têm medo da masculinidade, têm medo de assumirem compromissos, têm medo de constituírem família, têm medo de terem o compromisso de carregar o fardo masculino nas costas, porque não se engane, por mais que a sociedade te faça pensar que ser mulher é difícil e o homem está nadando de braçada, por mais que a sociedade seja uma sociedade masculinizada, a gente carrega um fardo. Pelo menos a galera mais tradicionalista como eu, a gente carrega um fardo. E esse fardo é justamente o fardo de prover. Hoje, a mulher trabalha, mas ela procura no homem a capacidade de prover. Ela não quer um vagabundo, ela não quer um cara que não sabe o que é da vida. No geral. E eu estou generalizando sim, porque o que o movimento Red Pill faz é simplesmente generalizar. E do jeito que eles tratam as mulheres, eu acho muito bizarro, porque
Eu acho que tem a diferença entre você ser hétero e ser homem. Pra mim, essa galera, principalmente os coaches, porque o cara que só segue o coach, ele nem tem vontade própria. Ele vê aquilo e fala assim, é isso e acabou. A mulher não é só isso que o cara diz, cara. Você conheceu provavelmente as mulheres erradas na vida, ou então você foi muito errado com elas. E acabou se fudendo. Vocês têm essa parada de ficar procurando um unicórnio, uma mulher perfeita. Aí quando você acha, você nem sabe que é esse tal do unicórnio. E você maltrata ela, você fica com ciúme, você vira um controlador. E o resultado só pode ser ela te largar. E de novo você reforça essa imagem que você tem. O movimento Red Pill, na minha opinião, ela é prejudicial ao homem porque ela suja a imagem do homem, que já não é das melhores. Vou citar o Olavo de Carvalho aqui. Eu, particularmente, eu não concordo em muitas coisas com ele. Eu concordo em algumas coisas. Eu não posso deixar de falar que ele era um cara muito inteligente. Apesar dos pesares, ele era um cara inteligente. E ele falava que as mulheres tendem a ser mais conservadoras do que os homens. A questão é que o statement, hoje, a sociedade ela é progressista. E o que a gente, que é mais conservador, tem a oferecer de volta? Chama ela de vagabunda? Pra mim isso não faz o menor sentido. É como se eu não como peixe. Eu não gosto de comer peixe. Eu não consigo comer peixe. Mas eu não faço campanha para as pessoas deixarem de comer peixe. Eu não falo que peixe não presta. Se você não gosta de mulher, mano, então, cara, fica na tua. Leva isso pra você. Você vai ficar desconfiado. Aquele negócio do eu tô de olho. Tá de olho em quê? Se ela quiser te meter uma galha, vai te meter. E você não tem o que fazer. Você não é dono da pessoa. Parte da escravidão já acabou há muito tempo. E esse é o meu ponto de vista sobre o movimento Red Pill. Eu acho prejudicial principalmente para os mais jovens. E, claro, é muito benéfico pro picareta do coach que está te vendendo um curso. Isso não pode ser construído. Isso não pode ser comprado num curso. Porque desses macho alfa aí, primeiro que você fala alto e bater o pé, ele corre. Eu tenho certeza disso. A gente cansou de falar aqui sobre preparo de defesa pessoal, de porradaria, de pensar com a mente do guerreiro, enquanto o cara tá lá usando a cabeça dele pra... quantas meninas eu vou pegar essa noite, quantas meninas eu vou enganar essa noite. Porque eles enganam. Isso é enganação. Eu queria dar uma dica de livro aqui antes de terminar o vídeo. Tem outros livros aqui que eu quero falar. São esses livros aqui que me ajudaram a começar a pensar fora da caixa. Eles são bem conceituais. 2 deles não são tão conceituais assim. E são o clássico que você tem que começar a ler para começar a pensar fora da caixa. A Revolução dos Bichos, de George Orwell. Fala sobre política. Também do George Orwell. 1984. Fala sobre como a mente do ser humano pode ser moldada por ditaduras. E não só a ditadura política, mas a ditadura comercial mesmo, sabe? Tipo, por exemplo, quando um coach de masculinidade ele começa a te vender um curso, ele começa a falar que você tem que ser dessa forma, ele abre um mercado. E começa a criar compradores para o mercado, consumidor desse mercado. Ele te atomiza, ele te usa e depois te joga fora. Porque não vai funcionar. Não vai funcionar. Sabe por quê? Porque não é você. Como diz o Lobão, tem uma frase muito boa dele, ele parafraseou Nelson Rodrigues, que é... Nelson Rodrigues dizia que a pior forma de solidão é a companhia de paulista. E o Lobão disse que a pior forma de solidão é ser amado por aquilo que você não é. E é isso que eu acredito. Deuses americanos, que conta como a gente começa a adorar certas coisas e essas coisas se tornam religião. Por exemplo, hoje a internet ela é um deus, a comunicação é um deus. As pessoas veneram esse deus. Assim como tem o cara que prega muito sobre saúde e a saúde é a religião dele, a questão do fitness é a saúde dele, a questão do fitness é a religião dele e ele tá pouco se fudendo pro resto. Nem tudo se resolve com vida fitness, cara. Eu não tô dizendo que tá errado, mas assim, calma lá nesse entusiasmo de tudo. Num mundo em que Deus está morto, como diz Nietzsche, você substituir por outros deuses é muito fácil.
e você acaba se deixando levar por opinião alheia. Você acaba se deixando levar pela opinião que nem a sua. Você cria isso como uma religião e você tem os sacerdotes dessa religião. O sacerdote dessa religião nada mais é do que o coach. E o fiel é quem segue. E na maioria das vezes, invariavelmente, você vai ser tratado como gado, como um rebanho, certo? Cara, não cai nessa. Não cai nessa. Pense por você mesmo. Tenha maturidade psicológica para formar sua própria opinião, para criar sua própria personalidade, para mostrar para as mulheres que você é um cara que pode trazer segurança para elas. Você tem que ser seguro, você tem que ser seguro de si, você tem que confiar no seu taco. E um livro que fala sobre masculinidade, esse camalhaço aqui, que na verdade são 3 livros, contando uma história só, chama Crônicas de Arthur, escrito pelo Bernard Cornwell, que eu já li, é um dos meus livros favoritos. Conta a história de Evel Kadahr, que é uma história como se o rei Arthur tivesse existido de verdade. O Cornwell, além de romancista, ele é um historiador, ele escreve a Inglaterra pós-invasão romana muito bem e conta como era a questão de virilidade, de honra e de masculinidade por volta dos anos 800 ali, na Baixa Idade Média. E se vocês quiserem, de repente eu trago uma coisa falando sobre esse livro aqui pro canal. Então a lição que fica é o quão isso tem ajudado as pessoas. Ao meu ponto de vista, em nada. Fingir uma coisa que você não é legal. Eu sou autêntico. Eu realmente sou autêntico. Por isso que eu já falei no vídeo, eu não quero que vocês me sigam. Você pode entrar aqui no canal, concordar comigo, pode discordar de mim também. Mas eu não quero ser herói de ninguém, nem quero ser coach de ninguém, porque eu tenho certeza que eu vou te decepcionar com alguma coisa. Todo mundo vai se decepcionar com alguma coisa na vida. E ser um macho alfa, ser um líder, é saber tanto os defeitos que você tem, contornar os defeitos que você tem, não fingir que você não tem defeitos, para criar na sua cabeça uma falsa ilusão de que você é uma coisa que você não é, porque você não é um macho alfa, não é. Se fosse, não estava seguindo esse cara. Porque eu parto do princípio de que se você bebe água é porque você está com sede, se você come é porque você está com fome. Se você chora porque você está triste ou feliz, e se você segue coach de masculinidade é porque você tem falta de masculinidade na sua alma, no seu espírito, no seu ser. Enfim, essa é a minha opinião sobre o Red Pill. E eu vou deixar para vocês aí um questionamento. Que Red Pill, que macho alfa moderno construiu alguma coisa perene? Que trabalho de qualquer podcast desses aí vai ser um trabalho perene, que vai durar, que vai construir uma civilização, que vai criar uma forma de pensamento. Ainda bem que esses caras não querem ter filho. Porque imagina o filho de um cara desse. Imagina continuar dando continuidade a isso. Sinceramente, e falando como amigo, tem problema com mulher, você tem algum problema de autoconfiança, cara, procura quem entende, procura um psicólogo, uma psicóloga, conversa, se trata. Coach, em via de regra, ele quer só o seu dinheiro, meu amigo. Ele não estudou para isso. Ele não é ninguém. A opinião dele é formada em absolutamente porra nenhuma. O cara não leu. Inclusive, por exemplo, agora eu tô lendo Nietzsche. Tem uma frase do Nietzsche, tem um trecho do Nietzsche que eu acho que é essencial, que eu vou adicionar aqui para vocês e eu vou explicar para vocês esse trecho. Assim, é um abridor de mentes, assim, se você conseguir ler, porque é um livro bem complicado de ser lido, mas quando você começa a ler, ele é apaixonante. E Zaratustra falou assim ao povo: eu vos anuncio o super-homem. O homem é superável. Que fizestes para superar? Até agora todos os seres têm apresentado alguma coisa superior a si mesmos, e vós quereis o refluxo deste grande fluxo. Preferis tornar ao animal em vez de superar o homem? Que é o macaco para o homem? Uma irrisão ou uma dolorosa vergonha? Pois é o mesmo que se deve o homem para o super-homem, uma irrisão ou uma dolorosa vergonha.
Percorreste todo o caminho que medeia do verme ao homem, e ainda em vós resta muito do verme. No outro tempo foste macaco, e hoje o homem é ainda mais macaco que todos os macacos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente chegou num ponto da civilização em que a gente está se bestializando. A gente chegou no ápice da civilização e, por ignorância, o ser humano está regredindo. A nossa sociedade está regredindo. Em vez de a gente estar discutindo filosofia, como os antigos gregos falavam, o coach do Red Pill está falando que a mina não quer beber o leite dele nessas exatas palavras. Se isso não é se bestializar, se isso não é tornar ao animal não deixar de ser verme e querer voltar ao macaco, eu não sei o que é. Muitos dizem que a evolução do ser humano continua, mas eu acho que avanço tecnológico nada tem a ver com avanço moral, nem ético. O que eu vejo hoje é uma sociedade em decadência e que a gente não tem muito o que fazer. Basicamente é isso. E é isso, galera. Retorno ao canal. É um vídeo um pouco mais filosófico, é um vídeo um pouco mais arrastado, mas é isso aí mesmo. Estou voltando aos poucos, estou tentando ainda pegar o timing de falar com a câmera. Estou desacostumado, 2 anos aí parado. Vamos voltar, estou com plano de gravar podcast. Esse fim de semana já estou marcando de fazer. Os próximos vídeos vão ser aqui na minha sala, no meu cantinho. Esse aqui é o meu cantinho. O cantinho da minha mulher é no quarto. E cada um, cada qual no seu habitat, a gente se dá bem. Eu tenho uma mulher maravilhosa. Não tenho vergonha de ser visto com mulher na rua. Eu gosto de ser visto com mulher na rua. Eu gosto de dizer que eu tenho uma mulher maravilhosa, que eu confiaria a minha vida a ela, mas eu não confiaria R$1, eu não compraria um carro usado, uma bicicleta usada sequer, de um coach desse. Não quero ofender ninguém, mas por favor reflita, certo? Aquele abraço. Alcateia. Urra!